Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em dois textos, que são os textos clássicos, textos base para o batismo nas águas. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em São Mateus, capítulo 28. Não vou nem arriscar abrir aqui, porque eu não vou enxergar mesmo. São Mateus, capítulo 28, versículo de número 19. Aleluia. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção no texto, irmãos. Ide, volta. Vamos colocar do jeito que a humanidade faz, do jeito que as pessoas fazem. Ide, portanto, batizai-os nas águas e depois fazei discípulos. As pessoas estão invertendo a ordem que Jesus disse. Ele diz que antes de você se batizar, você deve ser... Vocês estão fracos, vocês não jantaram. Antes de você batizar, você deve ser... discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, depois que ele se torna um discípulo, você o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, o que é um discípulo? Discípulo é o que segue a pisada do mestre. Discípulo é o que segue o ensino do mestre. Nós temos os discípulos de Platão. Quem são os discípulos de Platão? São os que seguem a sua filosofia. Nós temos discípulos de Buda, discípulos de Maomé, discípulos de Gandhi, discípulos de tantos aí. E eles seguem os seus ensinos, eles seguem a sua doutrina, a sua filosofia de vida. Mas nós somos discípulos de Jesus Cristo. Seguimos os seus ensinos, as suas doutrinas. E é por isso que para se batizar, você precisa ser primeiro um discípulo. Amém? Então, logo de cara, nós já introduzimos o que é o batismo nas águas. Você já entende que para ser batizado não é qualquer um. Não é simplesmente chegou no culto, gostou e a gente mergulha. Não, ele precisa ser discípulo para descer as águas. Ele tem que estar convicto que ele vai seguir o caminho que o mestre traçou para seguir. Agora nós vamos para outro texto clássico, que vocês conhecem muito bem, decore e salteado, São Mateus, capítulo 16, São Marcos, perdoe, capítulo 16. São Marcos, capítulo 16, verso 15. Disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for, batizado, será Salvo. Porém, quem não, crer, Será condenado. será condenado. Não precisa nem o restante, os restantes já falam da ação que vem depois disso. Se você notar, mudou-se as palavras, irmão Carlândio, mas o assunto continua o mesmo. No outro, Jesus disse, ide e fazei discípulos. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste, Jesus está dizendo, ide, pregue o evangelho a toda criatura. Pronto, pregue o evangelho. Aquele que crer. Ou seja, antes de eu batizá-lo, ele precisa crer. Aleluia. Quando ele passa a crer, então ele passa a ser um discípulo. É a mesma ação com palavras diferentes. É a mesma ação usando termos diferentes. No outro, Jesus usa o termo, ele tem que se tornar discípulo. Neste, ele usa o termo, você tem que crer. Só segue uma ideia, uma filosofia, uma ideologia, quem crê nela, irmãos. Quem crê nela segue. E nós não seguimos uma filosofia, nós não seguimos uma ideia, nós seguimos o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. A nossa crença é uma crença viva em um Deus vivo. Nossa crença é um Deus vivo. A maioria dos seguidores de filosofia, os donos dessas filosofias morreram e permanecem mortos. Mas nós seguimos uma verdade que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e permanece vivo. Então, o batismo nas águas é esses dois textos que tomamos por base
para falar para os irmãos sobre o que é batismo, sobre o seu dever de batizar. Primeiro, não é ainda um dos tópicos, nós temos aqui, mais ou menos eu dividi aqui o meu estudo em 7 tópicos, para que a gente possa discorrer sobre o que é batismo. Por isso eu comecei um pouco mais cedo, porque não daria tempo da gente falar em só 1 hora, não conseguiríamos falar. Por isso começamos alguns minutos mais cedo. Então, a título de introdução, você já nota que o batismo não é para qualquer um. O batismo é para quem já é discípulo. O batismo é para quem creu. Porque quando a pessoa crê, irmão, quando ele crê, a fé já começou a gerar mudança na sua vida. Aleluia! A fé já começou a gerar mudança. Qualquer um de vocês que estão aqui, a não ser aqueles que já nasceram frequentando a igreja e não tiveram a oportunidade, mas a maioria de vocês, quando alguém fez o apelo para nós, fizeram o apelo para você aceitar Jesus, e você levantou a sua mão porque você creu no Evangelho, porque você creu na palavra de Deus, quando você levantou a mão, quando acabou o culto, aquela emoção, o abraço, aquele choro para quem chorou, a alegria para quem teve alegria, quando você foi para casa você disse, eu preciso mudar. Foi assim ou não foi? Eu vou ter que mudar de vida agora. Quem bebia disse, eu vou ter que caçar um jeito de parar de beber. Agora eu vou ter que parar de fumar mesmo. Aí agora não vai ter jeito não. Quem você já começou a dizer, agora eu tenho que mudar. Agora eu vou ter que... agora o negócio agora ficou estreito. Por quê? Porque a fé já começou a trabalhar na sua vida. Esta fé, irmão, chama-se fé salvífica. Se não houve nenhum desejo de mudar, se nada preocupou o teu coração dizendo, eu preciso mudar de vida, se mesmo que você não alcançou isso ainda, mesmo que você ainda não completou este propósito ainda, mas se houve este propósito, então eu posso lhe dizer que a fé está trabalhando na sua vida. Esta fé chama-se fé salvífica. É a fé que produz salvação. É a fé que produz regeneração. É a fé que produz mudança. Creio que se eu não estou enganado, se eu errar, a gente tenta achar. Romanos 10:9, por favor. Não está no meu esboço, mas veio à mente. Vamos lá, Romanos 10:9. Se com a tua boca... Vamos lá, irmão, lê comigo aí. Se com a tua boca... Confessar Jesus como Senhor. E em teu coração... Creres em Deus ressuscitou dentre os mortos. serás salvo. Se com tua boca você confessar e em teu coração você crer que Jesus, confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração você crê que Deus ressuscitou Ele dos mortos. Por que isso, pastor? Porque eu preciso acreditar, eu preciso crer que o Cristo que eu sirvo, a verdade que eu sirvo, que o líder que eu sirvo, ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo. Irmão, se você não crer nisso, a sua fé é em vão. O cristianismo é baseado na ressurreição de Jesus Cristo. O cristianismo, ele é sustentado pela palavra, pela crença no Cristo que ressuscitou. Toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa crença, toda a nossa vida é baseada num Cristo que ressuscitou. E eu pergunto para os que estão aqui, crentes antigos, novos convertidos, que são batizados, que vão batizar, você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Se você crê, segure a sua mão levantada assim um pouquinho, segure e confesse. A Bíblia diz: se com tua boca confessares, confesse e diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Cordeiro que morreu e ressuscitou, eu creio que Ele é o mesmo que apareceu para João na ilha de Patmos e disse: João, eis aqui, eu que fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, tenho a chave da morte e do inferno. Eu preciso crer nisto. Eu preciso acreditar de todo o meu coração que Jesus Cristo está vivo. Então o batismo, irmão, nas águas, ele abre-se um leque. A vida começa a vir este propósito a partir do momento que você crê de todo o teu coração. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a
toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que se desce as águas. Não é porque se emocionou, chorou, foi no culto. Porque este crer é muito mais do que dizer eu creio. Este crer, ele é seguido por obras. Esse crer é seguido por ações. A Bíblia diz que sem as obras, a minha fé, ela é morta. Eu preciso dar prova de que a minha fé é verdadeira. Então este crer, ele vem acompanhado de renúncia. Este crer vem acompanhado de renúncia. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a quem? A si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então este crer, ele é acompanhado de renúncia. Este crer é acompanhado de sacrifício. Sacrifício pessoal. Esse crer é acompanhado de morte. Não basta crer e permanecer vivo. Eu preciso crer e morrer. Aleluia. Pastor, agora o senhor arrochou, eu não vou dar glória para esse negócio, não. Quer dizer que eu vou ficar crente, tem que morrer? É verdade. O crer é acompanhado de morte. Se não morrer, irmãos, não há mudança. Se não morrer, não há nova vida. Se não morrer, não há transformação. Se não morrer, não há libertação. Se não morrer, não há glorificação. Se não morrer, nada acontece. A Bíblia diz que o grão de trigo lançado na terra, se ele não morre, ele não dá fruto. Mas se ele morre, então ele produz muitos frutos. Esse crer é acompanhado de uma morte. Eu morri para a antiga vida, para os meus desejos, para os meus propósitos, e eu vou agora viver uma nova vida para o Senhor Jesus. Eu não estou... Ninguém batiza ninguém vivo. Vocês já vão entrar nisso daqui a pouco. O maior problema é que as igrejas estão batizando as pessoas vivas. Elas não morreram. Estão batizando com seus vícios, com as suas mentiras, com os seus enganos. Estão batizando vivos. E o que acontece? A água do batismo não tira isto. O que tira isso, irmãos, é o poder do sangue de Jesus através de uma vida cheia de fé. Não é a água do batismo. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Não é a água. A água não purifica, a água não lava. É por isso que cai por terra aquela doutrina da Congregação Cristã do Brasil, que diz que tem que ser em água corrente para me batizar, porque senão o último que batizar pega o pecado tudo dos primeiros. Tem gente que morre de medo de batizar em piscina, irmão, porque pensou, batizar sem, a água chega vai estar grossa, de pecado, de toda maldade, vai estar tudo ali grosso. Não é assim que funciona, irmãos. Não é a água que lava os pecados. Oxalá se a água tivesse o poder de lavar pecados. Não é a água que lava pecado. O que nos purifica dos pecados está no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Glória a Deus. Então, deixando a introdução, vamos entrar para o estudo. Antes, passo uma vírgula aqui, quero apresentar os irmãos que estão ali hospedados da casa da irmã Elaine. Está o pastor José Lourenço, servo do Senhor, crente. A nossa irmã Vanilda. Eu falei com vocês ontem, mas já esqueci. Eu falo para os irmãos, eu não fico lembrando muito, porque eu tenho já 30 anos, irmãos. Eu já fiz 30 anos, aí a mente fica meio cansada, né, pastor Zé? A mente fica meio cansada. Irmão Zé Lourenço, a irmã Vanilda estão conosco, acompanhados da irmã Elaine, da Rafinha. Nós estamos felizes por recebê-los. Vamos recebê-los com bem-vindo? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos. É uma honra receber vocês e estar aqui adorando a Deus juntamente com os irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos lá.
Haja vista, mostramos para os irmãos o que é o batismo. Mostramos para os irmãos que para uma pessoa se batizar, ele precisa ser discípulo. Isto está provado em 2 textos, usando palavras diferentes, mas na mesma orientação. Num texto de Mateus 28, Jesus disse, ide e fazei discípulos. Não é para ide e batizar. Jesus não disse, ide e batizai. Ele disse, ide e fazei discípulos. Não é para batizar, é para fazer discípulo. Batizar é depois. No outro texto ele diz, ide e pregai. Aquele que crer. Não é aquele que batizar e depois crer. Ele precisa crer primeiro. Crer que ele é um pecador, crer que Jesus é o Salvador, crer que existe céu. Não pode crer pelas metades, viu, irmão? Não pode crer pelas metades. Uma das coisas que todo mundo, Carlândio, o irmão Ciclai, que vai ver o vídeo depois, os irmãos, a irmã Melissa, o irmão Gabriel, a irmã Kemily, a irmã Maria, irmão Ivo, e mais outros irmãos aí que vão batizar. Uma das coisas que todos precisam saber, que eu não posso escolher no que eu creio. Eu não posso fazer uma seleção. Eu creio nisso aqui, mas isso aqui não. Eu creio no céu, mas inferno, eu acho que Deus de amor, não existe inferno, então eu não vou crer no inferno. Eu creio no perdão, mas eu não acredito que eu tenho que dar dízimo, que eu tenho que ofertar, que eu tenho que congregar. Eu não posso selecionar o que eu creio, porque a crença, ela é completa na palavra de Deus. Isso aqui, irmão, que está nas nossas mãos, que pelo menos deveria estar na mão de todo crente, é a nossa regra de fé. Nós não andamos pelo que pensamos, nós não praticamos o que achamos, nós vivemos pelo que diz a palavra. Somos santificados pela palavra, salvos pela palavra, libertos pela palavra, lavados pela palavra, direcionados pela palavra, alimentados pela palavra, iluminados pela palavra, sustentados pela palavra, e seremos salvos pelo que está na palavra. Não é na minha mente, não é no meu coração, é no que está na palavra. Então eu não posso, o crer, quando Jesus disse, aquele que crê, tem que ser completo. Senão eu creio na palavra. Eu creio que a verdade é aqui. Jesus disse, conhecereis a verdade. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que verdade é essa, pastor, que Jesus está falando? Primeiro, irmãos, ele disse em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, não teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estejais, ou onde eu estou, estejais vós também. Amém. Vós sabeis o caminho. Sabeis para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esta é a verdade, irmãos. Esta é a verdade que precisa se crer. Por isso que a Bíblia diz em João, é por isso que a Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho, que é a verdade, te libertar verdadeiramente, a sua libertação não será parcial, a sua libertação será completa. Verdadeiramente sereis livres. É isto que precisamos entender, que eu preciso crer na palavra. O salmista, ele disse, eu escondi no meu coração, Salmo 119, verso 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós cremos na verdade, guardamos a verdade, esta verdade, ela guarda o nosso coração. Quando você guarda, eu vou repetir para ver se eu arranco um glória a Deus melhor. Quando você guarda a verdade no coração, a verdade guarda o teu coração. Aleluia. Então nós vamos entrar sobre o que é batismo. Como eu disse para os irmãos, eu separei em 7 tópicos. 8, na verdade. Primeiro, o que é o batismo? Ele é o quê? Ele é a confirmação de que você creu de verdade. O batismo
é a confirmação de que não há dúvida no seu coração. Irmão, enquanto a pessoa disser, ainda não estou preparado, eu ainda estou esperando, eu ainda vou aguardar mais, é porque o coração ainda tem dúvida. O crer ainda não dominou todo o teu ser. A fé ainda não dominou toda a sua vida. Mas quando você chegar, pastor, irmão, eu quero descer as águas. Por quê, irmão? Porque eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Eu creio que existe um céu. Eu creio que existe um inferno, que irão todos aqueles que desobedecem ao Senhor. Eu creio na palavra. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na igreja do arrebatamento. Eu creio na promessa. O crer dominou o meu ser. Eu creio que eu preciso ser diferente, andar diferente, viver diferente. Então eu quero confirmar essa minha crença. Como? Descendo as águas, declarando publicamente aquilo que está aqui dentro. O batismo é uma declaração pública de que o crer, a fé, dominou todo o teu ser. Aleluia. Glória a Deus. O versículo nós já lemos. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado. O batismo, ele é a confirmação daquilo que você está vivendo. É a confirmação do propósito que você tem de permanecer no caminho. Por que não batizamos às vezes no primeiro dia? Pastor, é errado? Não, não é errado. Desde que se observe algumas regras, algumas ordens, que nós vamos ver daqui a pouco, para a gente não atropelar o estudo que vem vindo. Não há? Por que nós aguardamos um pouco? Porque a pessoa precisa ter convicção de que ela quer andar nesse caminho. Ela tem que ter convicção de que ela não vai voltar, que ela não vai desviar. Por quê? Porque o desviar torna o estado pior do que era antes. Então tenha convicção. Irmão, eu quero... Tenha convicção. Estude, conheça. Jesus disse, eu acho que é João 5,39, quando Jesus repreende, ele disse assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examine as Escrituras, conheça Jesus, conheça a sua palavra, conheça o seu amor, conheça a sua doutrina, conheça a sua salvação, o seu perdão.